Seja bem-vindo a mais um episódio do videocast Foco na Pessoa. Eu sou Heron Santana, editor de conteúdo digital da revista Foco na Pessoa. Hoje nós vamos conversar com o pastor Silvano Barbosa, diretor de Departamento de Ministério Pessoal e diretor fundador do Instituto para a Mobilização de Pessoas. Ele escreveu um artigo muito interessante sobre como criar e manter momento. A pergunta que cabe aqui é uma curiosidade. O que é momento? Momentum é um termo da física muito utilizado nos negócios e nos esportes e é também um ingrediente essencial para a mobilização da igreja. Momentum significa massa em movimento. Diz respeito a um objeto que se move para frente de maneira crescente e, como resultado, essa movimentação faz com que o objeto caminhe cada vez mais rápido e com cada vez mais força. Portanto, momentum é força adquirida como resultado de uma série de eventos. E como resultado desses eventos, esse objeto caminha de maneira cada vez mais forte e com cada vez mais velocidade. Por exemplo, se um jogador de futebol está no máximo da sua forma física, está definindo partidas, está apoiando o seu time, é a peça central do time, esse é um jogador que ganhou momentum. Se um time está embalado, vem de uma série de vitórias, está difícil pará-lo, esse é um time que ganhou momentum. Da mesma forma, na igreja, é necessário criar momentum para que as coisas aconteçam. Para que você chegue em qualquer lugar, fisicamente ou metaforicamente, você precisa criar e manter momentum. Por exemplo, se você entra na sua linda Ferrari, mas fica apenas sentado, você não vai chegar a lugar algum. Para que essa máquina possa ganhar momentum, você precisa ligar o motor, você precisa engatar as marchas, acionar os pedais, dirigir no volante, assim o seu carro vai ganhar momentum. E a mesma coisa acontece na igreja. É necessário criar uma série de eventos que vai manter, ou melhor, que vão criar o momentum necessário para que a mobilização da igreja aconteça. Pastor, estamos falando em mobilização de igreja. Como definir a origem do momento quando o assunto é mobilização de igreja? De onde veio? É algo que veio da manifestação do homem? Deus tem alguma coisa a ver com isso aí? Como definir a origem do momento no que se refere à mobilização da igreja? Essa pergunta é muito interessante, porque momentum é uma coisa criada por Deus, mas também é criada pelo homem, no que diz respeito à mobilização da igreja. Por exemplo, Ellen White tem algumas citações muito interessantes que inspiram a todos nós. Quando ela diz que ela viu milhares de pessoas visitando famílias, abrindo perante elas a palavra de Deus, os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e manifestava-se um espírito de genuína conversão. E ela diz ainda que, como resultado, milhares se convertiam à verdade em um só dia. Certamente, essas circunstâncias, este momentum, foi criado ou será criado pelas circunstâncias criadas por Deus, como parte dos últimos eventos da história desse planeta. Na verdade, Deus é um especialista em criar momentum. Todas as ações de Deus acontecem no momento certo. As circunstâncias foram preparadas para que o evento aconteça. Deus sempre usa, ele sempre exerce a sua providência de maneira direta, fazendo milagres, ou de maneira indireta, permitindo que coisas aconteçam para que as circunstâncias sejam criadas e o seu propósito soberano se cumpra. Ou seja, o momentum é criado para que os propósitos de Deus aconteçam. Eu quero dar dois exemplos disso. Quem poderia imaginar que por trás da crueldade dos irmãos de José, por trás da mentira da esposa de Potifar, por trás da aparente injustiça, ou da injustiça de fato de José parar na prisão, estava o dedo da providência divina para criar o embrião da nação de Israel, o embrião do povo escolhido. Deus exerceu a sua providência de maneira indireta, permitindo que esses eventos acontecessem para criar o momentum necessário para que o seu propósito pudesse acontecer. E no que diz respeito ao nascimento de Jesus, a Bíblia diz que no momento certo, ou seja, na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus, Jesus nasceu. E observe que para que Jesus pudesse visitar esse planeta, uma série de eventos foram disparados. Lembre da aparição ou das aparições do anjo Gabriel? Lembre
por exemplo, da visitação à Virgem Maria. Lembre do ministério de João Batista. Então, todas as circunstâncias foram criadas para que o propósito de Deus acontecesse. Em relação aos últimos eventos desse planeta, Deus vai criar as circunstâncias necessárias para que a chuva serôdia aconteça e a maior mobilização de todos os tempos aconteça. Então, momentum é uma coisa criada por Deus, mas momentum também é uma coisa criada pelo homem. O fato de Deus criar momentum não quer dizer que nós não devamos fazer aqui e agora aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que é nossa responsabilidade fazer para criar as circunstâncias necessárias para que a igreja seja mobilizada e envolvida no trabalho. Pastor, o líder que está assistindo essa sua explicação agora deve estar se perguntando como criar momentum. Muito bom. Olha, basicamente, momentum para mobilizar a igreja, criar as circunstâncias necessárias para a mobilização da igreja, depende de 5 fatores. Nós podemos resumir esse aspecto em 5 fatores. Eu quero começar falando sobre o líder. Momentum tem que começar em algum lugar. E esse lugar é a cabeça, é a mente do líder. Momentum surge no coração do líder e daí ele flui para os seguidores desse líder. Quer dizer, tudo tem que começar em algum lugar. E o lugar onde tem que começar é no coração do líder. Quando um líder passa por aquele período de gestação de um projeto, amadurece esse projeto no coração, na mente, e depois apresenta esse projeto com uma paixão inabalável, com convicção, com entusiasmo, isso contagia todo mundo e isso cria momentum. Então, quem poderia negar, por exemplo, o papel fundamental que líderes como, por exemplo, o pastor Neil Wilson e o pastor Ayrton Keller, o papel que eles desempenharam no lançamento de projetos como 1000 Dias de Colheita e Impacto Esperança. Quando nós vemos e nós víamos esses líderes promovendo esses projetos, a impressão que a gente tinha é que não havia outra opção a fazer ou a seguir, a não ser seguir a orientação que eles estavam dando. Então, o momentum nasce no coração do líder e a partir daí ele flui para os seus seguidores. O segundo item indispensável para criar momentum é o projeto em si. O projeto deve ser simples e claro. Complexidade mata momentum. É uma questão lógica. Se você está apresentando algo que é complexo, algo que as pessoas não conseguem assimilar muito bem, algo que é difícil de ser compreendido, é mais difícil as pessoas se envolverem. Quanto mais simples e claro for o projeto, mais fácil das pessoas se envolverem. Então, quando você está apresentando um projeto, é fundamental que ele tenha esse ingrediente da simplicidade e da clareza. Isso não significa que o projeto é simplório, mas ele deve ser simples e deve ter uma variedade de opções de envolvimento. Então, um único projeto bem simples, bem aplicável, bem claro, com uma variedade de opções para que as pessoas possam se envolver. Da linha de produção até as prateleiras, digamos assim, o projeto tem que ser simples, porque se ele for simples, logicamente mais pessoas poderão se envolver. Um terceiro aspecto é o lançamento em si do projeto. Depois do líder, depois do projeto em si, vem a hora de lançar, de apresentar esse projeto. Isso aqui é um aspecto muito interessante, Heron, porque nós todos vivemos a nossa vida cristã em diferentes níveis de compromisso e de maturidade espirituais. E a nossa igreja está organizada hierarquicamente em diferentes níveis. Portanto, se há diferentes níveis na hierarquia da igreja, e se as pessoas que irão executar o trabalho estão vivendo diferentes momentos da sua jornada espiritual, têm diferentes percepções com base na sua maturidade espiritual e no seu compromisso com Cristo, isso significa que nós deveríamos fazer diferentes eventos de lançamento para alcançar cada um desses grupos. Você não pode alcançar diferentes pessoas e diferentes níveis com a mesma proposta, com a mesma linguagem. Por isso, nós deveríamos preparar, elaborar cuidadosamente diferentes eventos para alcançar diferentes públicos. Por exemplo, se uma associação está lançando um projeto, ela deveria preparar diferentes eventos para os departamentais, para os pastores e as suas esposas, para as instituições, o Ministério de Publicações, a Educação Adventista, os núcleos,
né? Diferentes eventos para alcançar os anciãos da igreja e depois um grande evento impactante para toda a congregação, para toda a igreja em geral. Assim, as pessoas que estão em diferentes níveis de responsabilidade na igreja e pessoas que estão em diferentes níveis de maturidade e compromisso com o trabalho poderão ser plenamente alcançadas. E em relação ao lançamento, Philip Kotler, do livro Administração de Marketing, diz uma coisa muito interessante. Ele fala que hoje já não basta você satisfazer os clientes, é preciso encantá-los. E isso é verdade em relação ao lançamento dos nossos projetos. Já não basta você fazer um bom programa, já não basta você fazer um excelente programa, é preciso encantar a audiência com a qualidade, com os detalhes, com o preparo desse projeto que você quer lançar. A mídia é um quarto aspecto muito importante para criar momentum. Todas as grandes mobilizações da igreja nos últimos 30 anos, todas aquelas que tiveram maior sucesso, tiveram o apoio massivo da mídia denominacional. A Revista Adventista, a Revista Ministério, a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, as revistas das associações. A mídia interna precisa abraçar e divulgar esse projeto. Toda a mídia disponível no seu território, no território da pessoa que quer mobilizar, deve ser empregada para criar momentum. E, finalmente, é indispensável para a criação do momentum a definição do período do projeto. É necessário que haja uma data para começar o projeto. Se não há uma data para começar o projeto tende a cair na lei da inércia. O que diz a lei da inércia? Que um objeto parado tende a preservar o seu estado apenas que seja, digamos, impulsionado ou colocado em ação por um objeto externo. Ou seja, se não há nada que crie movimento a um objeto que está parado, ele vai continuar parado. Então, para criar momentum na igreja, é preciso apresentar o ingrediente que vai acrescentar velocidade à massa. Momentum depende de massa e velocidade. Então, o que vai disparar isso é exatamente a data de início. Se você não tem uma data definida para começar, o projeto vai cair na lei da inércia. Por um outro lado, se você não tem uma data para terminar, ou se o período é muito longo, o que vai acontecer? As pessoas tendem a encontrar uma coisa a mais para fazer se o tempo está disponível. Ou seja, o projeto vai cair na procrastinação. O termo, o período, a data para começar e a data para terminar são essenciais para você criar momentum. Portanto, o líder, o projeto, o lançamento do projeto, a mídia e o período desse projeto são ingredientes indispensáveis para você criar momentum, mobilizar a igreja na direção do projeto que você está estabelecendo. Pastor, muito obrigado pela clareza da informação, pela clareza, essa prestação de serviço que você acabou de oferecer para todos nós. Eu entrevistei o pastor Silvano Barbosa, diretor do Departamento de Ministério Pessoal e diretor fundador do Instituto para a Mobilização de Pessoas da Associação Paulista Central, que mobiliza 26 mil fiéis na região central de São Paulo. Outros conteúdos, mais informações, você pode acessar conteúdo exclusivo no site Foco na Pessoa.